O futebol e o basquete nos deu visibilidade. Mas nem sempre deu voz nem igualdade. O futebol é chamado de paixão nacional. Mas como podemos falar em paixão se a desigualdade ocorre livre nas arquibancadas, salas de reuniões e dentro de campo? No campo nós somos a maioria, mas fora dele, quase ninguém nos deixa decidir. Antes do Pelé, já havia um craque, Arthur Frenderich, filho de pai alemão e mãe negra. Um ídolo no nosso futebol. Mas sabe por que pouca gente lembra dele? Porque a cor da sua pele não cabia nos padrões da época. Friedrich fez mais de 1000 gols e foi apelidado de El Tigre. Mas na profissionalização do futebol, sua história foi empurrada para o silêncio, um talento negro esquecido pelas páginas oficiais. Vinícius José de Paixão de Oliveira Júnior, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 2000. Filho de uma família simples, o menino que cresceu jogando bola nas ruas chegou a ser vendido como a maior promessa da base do Flamengo, e logo depois se tornou protagonista do maior clube do mundo, o Real Madrid. Mas junto com a glória e o sucesso, Vinícius carrega um peso enorme: ser a face mais visível da luta contra o racismo no futebol mundial. Nenhum outro jogador brasileiro nos últimos anos sofreu tantos ataques racistas quanto ele. Torcidas inteiras imitando macacos, mensagens de ódio nas redes sociais, com cartazes, gestos e provocações. Até jornalistas e dirigentes estavam contra ele. Mas Vinícius não se calou. Ele respondeu como craque dentro de campo e como cidadão fora dele. Ele se transformou em um símbolo de resistência. E o mais incrível é que aos 22, 23 anos, ele já fala com maturidade de um líder global. Hoje, Vinícius Júnior não só influencia dentro de campo, mas sim a sua luta contra o racismo dentro e fora das quatro linhas. Acredito que é algo muito triste, né? Tudo que eu venho passando aqui a cada jogos, a cada dia, a cada denúncia minha vem aumentando, é muito triste isso. Mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros sofrem no mundo, né? Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por ser negro, por uma escolha entre ele e um branco. Sempre vão escolher um branco. E é uma coisa muito difícil e eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas... Segundo relatórios da La Liga, apenas entre 2022 e 2023 foram registrados mais de 10 ocorrências de racismo explícito contra Vinícius Júnior nos estádios espanhóis. E isso é só o que foi documentado oficialmente. Ou seja, um dos melhores jogadores do mundo, estrela do Real Madrid, sofre perseguições racistas em pleno século XXI, diante de milhões de espectadores. Se isso acontece com ele, que tem visibilidade mundial, imagine o que sofre o jovem negro anônimo que tenta uma chance nas categorias de base. O caso de Vinícius Júnior não é exceção. Ele é o reflexo de um sistema que insiste em desumanizar o corpo negro. Mas cada vez que ele entra em campo, ele sorri e mostra o seu talento, provando que essa luta não é só dele, é de todos nós. Em março de 2025, um jovem atleta do Sub-20 do Palmeiras sofreu um dos casos mais viscerais de racismo no futebol sul-americano. O nome dele? Luigi Henry da Silva. O que impressiona não é só o ato em si, e sim o grande jogador que ele é, um jovem talento, uma grande promessa de um gigantesco clube. Se isso aconteceu em Assunção, no Paraguai, em estádios internacionais,
A culpa é de quem se responsabiliza pelo torneio, quem organiza e quem regulamenta. Luigi não pediu vingança, ele pediu justiça. Ele expôs para todo mundo ver que o racismo é crime, é um insulto e uma violência, e que leis e protocolos devem ser feitos de fato, que não sejam só palavras. Você pode falar a palavra, mas subiu um ódio na cabeça. Até porque tinha muitos policiais do lado e isso que me deixou mais bravo, por eles não ter feito nada, até fui lá neles. Mas daí fica um aprendizado, pô. Na hora ali a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, mas tem pessoas assim, desse tipo no mundo. E como eu falei, até quando a gente vai viver isso? O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem, pô. Porque você não tá no corpo da pessoa que sofreu racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que eu peço para que poucas pessoas sofram. Nenhuma, na verdade, né? Mas, como falei, muitas pessoas assim no mundo e até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? Mais um caso e não menos importante. Em 2014, o goleiro Aranha foi chamado de macaco em pleno estádio por uma torcedora rival. Isso mostra que o racismo não está apenas nas arquibancadas, mas sim na alma do nosso futebol, enraizada na sociedade brasileira. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que estava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido um negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. O racismo no esporte não se limita ao futebol. Fomos até Santo André conversar com um professor de educação física e um gestor do ginásio municipal, onde lá ele nos passou uma visão única de como o esporte é uma ferramenta contra o racismo. Olá, meu nome é Jânio Dantas, sou professor de educação física. Também atuei ao longo da minha carreira, além de professor de educação física, como técnico de basquetebol, desde os meus 17 anos, portanto já faz um tempinho, né? Uns 40 e poucos anos aí. Não vou falar exatamente quanto, mas é mais em torno de uns 40 anos como técnico de basquete. E atualmente sou coordenador, administro aqui o ginásio do Parque Celso Daniel, todas as atividades, os eventos, né? Tenho uma pequena equipe, aqui um time de 6 funcionários que estão aqui, né? No período manhã, tarde e noite, né? Hoje atuo nessa função, tá? E ao longo da minha carreira contribuí com os meus alunos na formação, né, do esporte em si, o basquetebol, né? Vamos dizer assim, é o meu carro-chefe, na qual eu joguei basquetebol aqui em Santo André, no Clube Atlético Pirelli, desde os meus 16 anos até os 20 anos praticamente, tá? E depois, já nessa formação, eu também comecei a trabalhar como técnico de basquetebol. Bom, a diferença, né, que eu percebo no acesso aí dos negros no esporte em si, né, vamos dizer assim, na prática esportiva desde criança, né, hoje em dia a gente tem uma visão um pouco mais abrangente do esporte em si, né, através da mídia profissional,
as mídias sociais, combaterem o racismo, né? Anteriormente, alguns anos atrás, isso não era tão velado, né? O racismo era mais explícito, né? Tanto alguns amigos como eu também já tivemos episódios na qual alguns alunos fizeram brincadeiras não muito boas, né? Ao longo dos anos, mas com a nossa experiência a gente soube se colocar, né? Como profissional e levamos isso adiante. Aconteceu alguns anos atrás, aconteceram alguns episódios, né, que nós tivemos com atletas que sofreram bullying, tá? Nós estávamos numa final do Campeonato Paulista, na qual aqui nesse ginásio, né, equipe infantil, nós tínhamos um atleta que ele era negro, né, como alguns também eram negros, né? E ele era um ótimo jogador de basquete, o nome dele era Eric. E nós estávamos disputando o melhor de 3 jogos contra o Monte Líbano. E a torcida adversária, ela, por saber que para tirar o Eric do jogo, eles infelizmente fizeram bullying com ele, né? Xingaram os nomes que vocês veem aí, né? Escutam a todo instante, né? E no mesmo momento que aconteceu isso aconteceu algumas vezes, e nós tivemos que conversar com o Eric para ele não sair do jogo, para manter, né, o seu equilíbrio, para que o jogo fluísse de acordo com como deveria, né? A torcida da APABA de Santo André repudiou essa pessoa, né? Ela foi convidada a se retirar aqui do ginásio e passou realmente uma vergonha por ter agido dessa forma, mas o objetivo era tirar o Eric do jogo, fazer com que ele se desequilibrasse emocionalmente e nós tivéssemos dificuldade de ganhar o jogo. E não foi isso que aconteceu. Nós ganhamos o jogo, ganhamos o primeiro jogo lá no Monte Líbano, né, que é um clube de São Paulo, perto ali na região do Ibirapuera, né, do bairro Ibirapuera. E logo na sequência ganhamos aqui também e nos sagramos campeão paulista infantil, né. E isso, dentre outras situações que a gente se depara, mas que foi bem evidente, né, um ato de racismo no esporte, no qual o basquetebol nós nos presenciamos aqui. Depois de vermos tudo isso, Entendemos que o esporte é o nosso reflexo. nossa história e nossa voz. Só verdadeiro será quando todos, sem exceção, forem respeitados e incluídos. E só verdadeiro será quando